anos, moro um pouco em Porto Alegre, um pouco em Florianópolis. Tenho uma filha chamada Rosa Clariá. Sou coordenadora do coletivo Oxigênio, localizado no Brasil, que pensa pesquisa de comportamento para marcas e para o cinema. Tenho uma vida um pouco confusa, na verdade. Uma vida, na verdade, ligada a muitos desejos. Metade de mim é vontade, metade de mim é correria do dia a dia. Ando muito em trânsito, viajo bastante. Mas uma das coisas que mais me estimulam na vida é pensar sobre as histórias do outro. Pensar sobre o tempo que escorre nas nossas mãos e poder entender um pouquinho sobre desejos, necessidades, angústias. Isso fez de mim encontrar um pouco na antropologia e na psicanálise um pouquinho dos significados e das respostas que de alguma maneira num primeiro momento me angustiavam e que hoje podem trazer respostas para o mercado. Carmencita, então como é que tu vê? Como é que tu enxerga esse novo jeito de pesquisar? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de novos caminhos no mundo. Em função da globalização e desses acessos demasiados e esse contexto, né, lotado de informação, eu acho que a gente tem uma demanda aí no meio do caminho que é justamente por novos caminhos, novas formas de se pensar a antropologia. Eu venho, na verdade, de um caminho que ele é um caminho meio esquizofrênico, porque na verdade são vários caminhos que se cruzam, né? Uma dessas questões são ligadas à arte, ligada ao cinema, ligado às pessoas em geral, que tem muito mais a ver com antropologia e com também áreas do não dito, que é a psicanálise, que é o que eu estudo hoje. Eu acho que esses cruzamentos me deram uma visão e um campo de observação muito ligado a entrecruzamentos e a um pensamento que é muito mais complexo do que um pensamento linear. E isso eu acho que me fez movimentar novas apostas e novos inícios, novos starts, né, para a metodologia na antropologia. Então, hoje, a antropologia que eu trabalho é uma antropologia aplicada ao mercado, ao produto que alia cinema, que alia marcas, que alia a próprio conceito de branding, né, que está relacionado à marca, mas o seu contexto, na verdade, sensorial, de experiência, contextos imagéticos, que eu acho que são fundamentais, né, para a apropriação do universo do consumidor e das pessoas. E nessa busca frenética, o que exatamente tu procuras é um ponto de contato? Então, na verdade, o que eu procuro é justamente enxergar além do que se vê. Porque existe muitas pessoas dentro do dia a dia caminhando cegamente. E nesse contexto demasiado de informação, né, as coisas chegam muito rápido, mas elas não ficam. Então, meu objetivo é entender esse resto, que é o que fica nas pessoas, né? É esse sentimento, na verdade, daquilo que muitas vezes é invisível, é imperceptível, né? E está dentro do imaginário, está dentro de questões de prospecção, né? Então eu acho que são detalhes, né, simulacros mesmo de sensações, de discursos, né, que o que fica mesmo é o resto. E esse resto que está dentro de cada um, né, que são pessoas diferentes, de estados diferentes. Eu acho que tem uma coisa na psicanálise que eu gosto muito, que aí eu cruzo psicanálise com antropologia, que é muito ligado a essa questão do inconsciente. É interessante tudo isso porque quando eu
pensei na questão da antropologia e comecei a trabalhar com antropologia, eu comecei a fazer muitas entrevistas. E nessas entrevistas, eu conheci muitas pessoas e no meio da entrevista, a pessoa me contando uma história, eu percebi que tinha algo mais, que tinha além daquilo que ela me dizia, né? E foi aí que eu caí na psicanálise, porque a psicanálise me trouxe esses pontos que são não ditos. E eu acho que é esse cruzamento de pontos não ditos, cruzados, que vão dar a capacidade da gente interagir. Então, na pesquisa hoje, eu acho que a grande diferencial de um pesquisador, né, é justamente juntar esses pontos, esses restinhos de pessoas, esses não ditos, cruzados. E é isso que vai trazer essa questão de uma pesquisa muito mais voltada a esse sentimento complexo, muito mais global, muito mais contemporâneo, né, ligado a essa nossa urbanidade, porque a própria urbanidade hoje é vivida, né, por um fenômeno de pluralidade, assim, né, ninguém é mais só um. Então as pessoas, elas são muito ligadas por esse multivido, né, que são as multi-individualidades, né, multipersonalidades e sensações, e eu acho que é nesse contexto que o pesquisador tem que entrar. Nessa busca pelo estado cru, é disso que a gente está falando. Uhum. E o que exatamente quais são os detalhes que tu procuras para entender a história do outro? Então, uma das coisas que mais me dá prazer na vida é ouvir histórias. Então eu acho que a disposição para essa história tem a ver com um conceito que não é meu, é um conceito, na verdade, do Massimo Canevati, que é um antropólogo italiano que eu gosto muito, que se chama estupor metodológico. Esse estupor metodológico tem muito a ver com essa sensação do outro, que está ouvindo, que está se dispondo àquela história, recolher essas informações, absorver essas informações, além dos ouvidos e dos olhos. Tem a ver com a disposição do corpo mesmo, da inclinação do corpo ao outro. Então eu acho que esses estados, que são estados crus, né, que tem o objetivo de identificar o resto, o que é singular, o que fica nas pessoas, tem muito a ver com essa sensação de disposição, de entrega. E se a gente fosse fazer um paralelo um pouco dentro da história, dentro da própria antropologia, a gente viu uma imersão, né, com os antropólogos entrando dentro de tribos, né, de grupos exóticos e criando uma relação de uma cultura de tempo que era relacionado com uma coisa ligada de 1 ano a 4, 5 anos de convivência. O que se dava todo esse contexto, né? A primeira coisa era uma relação de penetração mesmo e de observação participativa, né? Conviver com essas pessoas e a partir daquele movimento de interação, né, aí sim conseguir retirar as melhores histórias mais espontâneas e mais naturais. Aí que vem do contexto também de neutralidade, que é uma busca bem imparcial, né, da relação de história. E que no meu trabalho, em função do fator tempo, porque a gente trabalha muito com time de mercado e isso influencia muito dentro do nosso trabalho, eu recorri a alguns métodos que eles são cruzados com a antropologia, que utilizam dessa relação de dispositivo para poder capturar essa entrega a partir dessa relação de tempo que é completamente curto, né, com relação ao mercado. E o nome uma das metodologias que a gente usa é o dispositivo da narrativa, que é a busca justamente por essa entrega do outro, né, a partir das palavras que o outro está desencadeando no seu discurso, e tu voltar um pouquinho dentro dessa relação de passado, memória, lembrança. Isso, durante esse momento da entrevista, ele é muito importante. E isso trabalha uma relação que ela é primordial para a espontaneidade dentro do trabalho do pesquisador, que é a relação de espontaneidade e o envolvimento de ressonância entre o pesquisador e o pesquisado, que é a relação de vínculo, né? E que Eduardo Coutinho, que trabalhava com cinema, um dos maiores documentaristas do Brasil, falava muito sobre isso.
né? Sobre essa relação do vínculo, do encontro entre essa entrega, né? Em que o Máximo Canevati chamava de estupor metodológico. Então, quer dizer que o mercado precisa de um pouquinho de alma? Isso. Na verdade, é interessante tu me perguntar isso, alma. Porque quando tu fala de alma, tu fala de pessoas, né? E tu tira toda essa ideia de consumidor, que consome coisas tangíveis, por uma relação que é muito mais intangível. Então hoje eu falo que o meu trabalho é justamente diagnosticar e entender a cultura imaterial. E cultura imaterial tem muito mais a ver com questão invisível, tem muito mais a ver com a alma. E aí, relacionando todos esses aspectos de consumo, hoje a gente está vivendo um fenômeno muito interessante dentro da história, que é um fenômeno ligado justamente à cultura imaterial, né? Que são os bens voltados a saberes, né? Que tem uma ligação muito mais em tu ser do que tu ter, né? E ter, quando eu falo ter, eu falo do consumo material das coisas. E aí, junto disso, é interessante porque a minha busca, o meu envolvimento com a antropologia chegou na psicanálise e foi bem por aí, foi bem por esse caminho. Foi porque eu acreditava que o novo marketing é a psicanálise, né? Que é estudar o inconsciente, que é estudar justamente a cultura imaterial e esse desenvolvimento desses pontos simbólicos que podem ser dados de alma. Pensando em tudo isso, o marketing veio atrás, né? Tipo, eu acho que está correndo muito atrás dessa necessidade de incorporar as pessoas e ir além dos 4 P's, né? Que é uma das coisas que mais me angustiava, né? Junto com o planejamento estratégico, porque dentro do meu trabalho no Oxigênio eu busco muito aliar essa estrutura organizacional da informação junto com o planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de marketing, a gente fala de questões mercadológicas, a gente fala do próprio branding. E aí, pensando em tudo isso, eu cheguei a um estágio que era psicanalítico, pensando em consciente, mas que a maioria das pessoas hoje utiliza dentro dos 4 P's como um upgrade de 5 P's ligado a pessoas. E eu acho isso algo especial, eu acho que tem algo novo acontecendo, porque se a gente for falar que ainda existe pessoas pensando em Kotler e toda essa função mercadológica e utilizando os 4 P's como ponto fundamental, né, eu acho fraco, acho difícil, porque justamente hoje o mercado ele vem de baixo para cima. Existe toda uma especificação de estudos voltado aos saberes das pessoas, né? E essa busca não veio porque o mercado é super interessante e super bacana, não. Na verdade veio porque, em função da globalização, eu acho que a força, né, das pessoas, ela veio de uma forma latente e fez descobrir realmente, fez com que as pessoas se descobrissem com um outro formato, né? Então hoje o poder está muito mais ligado às pessoas e é por isso que existe justamente um mercado buscando muito mais essa alma, né? Essa necessidade que ela está além do consumo de algo tangível. Então a alma do negócio são as pessoas. Exatamente. Existe, na verdade tem até uma troca, né? Não é a alma do negócio, é o negócio da alma. Então, nesse mercado que está, de alguma maneira, em exuberância, vamos falar de Brasil. Quais são as oportunidades que tem hoje no Brasil para ser explorado? Eu acho que o mais interessante que está acontecendo, houve na verdade uma observação de lugares que na verdade não eram olhados, né? A gente pode ver o contexto do próprio BRIC, que colocou o Brasil como um dos polos e um dos pontos de observação. Isso não é por acaso. Eu acho que o Brasil tem algo, não só algo que o mundo quer, que o mundo deseja, mas uma necessidade preliminar dentro do ser humano, que é lidar com a dificuldade. O Brasil tem todo um jeito próprio, né, legítimo, autoral, de trabalhar com uma questão que na verdade as pessoas não sabem lidar, é difícil de lidar em outros países.
Se a gente vai para fora do país, a gente enxerga isso nitidamente. É dificultoso lidar com dificuldade. E a gente, por viver num país geograficamente enorme, muito grande, um país continente, a gente tem uma maior dificuldade realmente de trabalhar um alinhamento, uma homogeneidade. Existe um ponto extremamente positivo nessa relação, que é a cultura da diversidade, né? E a gente pode pensar que tipo, a gente está aqui no sul, em Porto Alegre, e a gente está pertíssimo de Curitiba, que ainda está de alguma maneira no sul do Brasil, e são pessoas completamente diferentes. A gente pode pensar que o Rio de Janeiro, que é um lugar que gaúcho adora, inclusive, que vai direto, tem uma cultura e tem códigos ligados que giram de forma completamente diferente que o gaúcho enxerga a vida, né? Então, eu fiz parte da pesquisa O Sonho Brasileiro, fui uma das coordenadoras do sul do Brasil, e uma das coisas que mais registrei a partir de jovens, a partir dessa sensação de brasilidade, era que a relação de identidade estava muito mais ligado à cultura uruguaia e argentina do que o próprio Brasil. Quando a gente pensava em Brasil, um dos pontos que vinha era justamente uma identidade carioca, era uma identidade da cultura do samba, era uma identidade ligada ao calor, ao carnaval fora de época, e são coisas que dentro do sul do Brasil isso é completamente descaracterizado, porque a gente vive aqui realmente uma cultura muito mais ligada a esse movimento mais intimista, né? Essa cultura da estética do frio, do próprio Victor Ramil se colocando dentro dessa posição e conceito, eu acho que ela é legítima dentro do nosso estado de alma, estado de humor, estado de olhar para o mundo. E se a gente for pensar no norte do Brasil, a gente está falando de um Brasil ligado a questões que já estão beirando fronteira, né? E são pessoas ligadas a uma outra sensação. Se tu for pensar que Recife tem voo que sai, né, de Recife e vai para Nova York em 7 horas, eles estão mais ligados com uma cultura até às vezes mais internacional do que o próprio gaúcho. Então é interessante pensar dentro dessas questões, e são questões que elas também não são iluminadas, né? Pelas características de identidade, né, serem muito ligadas ao próprio Sudeste. Então eu acho que o Brasil, na sua inteireza, não só geográfica, mas multicultural, traz como ponto, né, um dos pontos que refletem nessa bagagem, que exporta para o mundo hoje em termos de tendência, essa diversidade. Bom, então nesse Brasil múltiplo, cheio de referências, cheios de códigos, cheios de perguntas que merecem respostas, como é que se vai a campo no método da Oxigênio, da Carmencita? Então, um dos métodos que na verdade a gente mais utiliza dentro da Oxigênio, que é o coletivo que eu sou coordenadora, é o método justamente etnográfico, é a base, né, que é o método da antropologia, né, que a gente chama de etnografia pop, justamente porque a gente tem um time que é um time de mercado, né, um time que justamente se utiliza dessa relação de cultura de tempo estendida, né, que tem como uma dos atributos e dos objetivos ligados à relação de vínculo e à relação de espontaneidade. Para a gente poder chegar a essas questões, a gente utiliza alguns multimétodos que a gente chama, né, ligado a multi-atitudes e a multi-questões culturais, porque a gente está falando dentro de um Brasil que é um Brasil multicultural, e a maioria das empresas que a gente trabalha são empresas multinacionais e são empresas ligadas a uma relação de Brasil na sua inteireza. Então eu preciso entender um Brasil inteiro, achar uma linha que seja condutora a tudo isso. E para isso, então, eu utilizo a etnografia, que utiliza essa observação participativa, esse envolvimento com as pessoas, e também utiliza alguns outros multimétodos. Quais são eles? A gente utiliza ambientes de conexão, que é a busca justamente por lugares que tragam significado para essas pessoas. A gente vira um dia com essa pessoa, trabalhando com ela, se envolvendo em questões do dia a dia, interesses, gostos. Isso pode ser ligado também a amigos ou não.
né? Mas é muito para entender a cultura da casa e a cultura da rua. Porque a maioria das vezes a gente trabalha com uma prática que se chama home invasion, que é justamente essa invasão da casa, desses interesses. Porque a casa é muito, né? É um núcleo, né? É o útero da pessoa. Então eu acho interessante a gente imaginar e a gente identificar isso através de objetos. Então uma das coisas fundamentais quando a gente chega numa home invasion é perguntar para a pessoa, né? Me traga 3 objetos que tenham a ver com a tua personalidade, que contam um pouquinho sobre ti. Então existe esse movimento da cultura da casa, de entendimento da cultura da casa, e também um movimento da cultura da rua através desses ambientes de conexão, né? Porque quais os lugares que a pessoa me leva, os amigos que ela me mostra, as músicas que estão estabelecidas nesse lugar, né? Quais os consumos, né, de sensações. Então isso tudo me traz uma retrospectiva desse espaço através do olhar do observativo, né, desse olhar do observador, que traz uma questão muito mais holística ao ambiente do que o próprio ambiente em si me traz, né? Porque eu acho que a própria antropologia, ela busca trazer essa questão que é o sujeito no seu espaço, né? Senão a gente estaria falando de psicologia e de categorias. Então a gente está buscando, na verdade, o olhar daquele que eu busquei como influenciador do ambiente, né? Para estar me trazendo essa perspectiva da história. E como é que isso vai virar inovação? Como é que isso vira oportunidade? Isso vira oportunidade quando a gente, primeira coisa, se coloca à disposição para ouvir esse que influencia, né? Eu acho que as empresas hoje cada dia mais estão abertas e dispostas a viver esse movimento, que não é um movimento de mercado, é um movimento das pessoas, né? É um movimento desse poder, né? Eu acho que o power está muito mais a ver com as pessoas nesse momento. Então existe só, na verdade, uma localização de foco diferente. A gente tinha um foco no mercado que dominava a concentração de comportamento e existe hoje um foco no comportamento e pessoas que direcionam essa economia e esse movimento de mercado. Então, a gente ouvindo essas pessoas, estabelecendo conexão com a cultura da empresa e cruzando isso com a participação ativa de interesses, a gente ouvindo as oportunidades que podem ser realizadas, eu acho que a gente cria inovação. Mas a cultura, o próprio nome inovação é uma coisa interessante de perguntar, porque a inovação é uma coisa clichê hoje em dia, porque inovação vem da palavra inovar, né? Trazer algo novo. E eu acho que trazer algo novo tem um ponto que ele é uma linha muito tênue entre justamente essa dificuldade e a relação, na verdade, de conhecimento. Porque se a gente pensar que a gente só inova através de um olhar muito mais segmentado, essa busca pela segmentação, ela é fundamental quando a gente fala de inovação. Como eu trabalho com macro tendências, que é comportamento dentro do universo através de drivers culturais e um pouquinho dessa cultura através da cultura de consumo, é interessante a gente cruzar esses dois movimentos e identificar qual é a cultura da empresa, né? E se aquilo realmente vai se sustentar dentro dos aspectos de inovação, porque não é toda inovação que se sustenta dentro de uma empresa. E isso vira algo super incrível para quem faz, né? Mas muitas vezes não sobrevive, não pode ser colocado na prática, não é aplicado. E eu acho que um dos princípios da inovação é saber se ela é sustentável. No movimento de sustentabilidade dessa informação, a gente vai conseguir colocá-la na prática ou não. Então essa é um dos critérios fundamentais para pensar a inovação dentro do desenvolvimento da pesquisa. Inclusive, dentro da Oxigênio, a gente observando o mercado e percebendo que os direcionamentos estavam muito ligados ao comportamento e menos estratégicos, menos aplicados, menos sustentáveis. Hoje o nosso trabalho é pesquisa de comportamento mais planejamento. E quando a gente trabalha o planejamento, a gente trabalha a estratégia aplicada.
Então essa estratégia aplicada tem muito mais a ver por entender a cultura da empresa, se aquela inovação e se aquela indicação de comportamento vai se sustentar dentro daquele espaço ou não. É isso que hoje eu acho que é inovação. Bom, dos grandes fenômenos hoje que a gente está vivendo dentro do Brasil e é justamente essa cultura sobre espaços não iluminados, né? Eu acho que essa é a grande busca, né, por entender, né, uma linha que contribua para a identificação de necessidades dentro do Brasil. Então a gente iniciou um trabalho dentro do Oxigênio que se chama Inside Brasil, que tem a ver justamente com a oportunidade de pesquisar e investigar, né, áreas que não são iluminadas e entrar dentro desse circuito de pesquisa, de investigação. Uma delas é Goiás, Brasília, Belo Horizonte, Pará, Manaus, né, entendendo um pouquinho do centro-oeste, desse miolo, desse lugar que não é marcado por litoral, não é marcado por praia, né, que os entretenimentos são um pouco mais distantes, né, em que as pessoas vivem de uma forma diferente também, com uma cultura específica, estimulado por outras questões, né, com outras influências, com outras referências e ainda sendo brasileiro. E aí então essa busca nossa por entender esses espaços que não são iluminados vem desse fenômeno de entender o Brasil no mundo, né? Por a gente ter uma identidade praticamente corrompida por uma imagem que caracteriza somente samba, lugar de mulher bonita, alegria e natureza exuberante, a gente busca justamente nesse movimento de insight, de entender esse movimento, né, de áreas que são, na verdade, não iluminadas, se posicionar o Brasil de uma forma diferente, com essas culturas que são muito distintas, né? E que também traga ao próprio documento do Brasil uma outra perspectiva, que não seja somente essa que idealiza essa cultura da alegria, só essa cultura, né, ligada à natureza exuberante. O nosso objetivo é trazer esse cruzamento entre pessoas, natureza, conhecimento, né, autoconhecimento, inclusive, né, que eu acho que é o que a gente hoje traz para dentro dos nossos estudos, é justamente fazer com que essas marcas que a gente trabalha, ou mesmo dentro do estudo para cinema, é identificar lugares que na verdade as pessoas ainda não enxergaram, né? Terras não exploradas, e a gente não está falando isso de uma cena indígena, de uma cena ligada a uma cultura do exótico, a gente está falando de uma cena ligada à contemporaneidade, a valores muitas vezes urbanos, né? Mas uma cena que a gente desconhece, né? Por exemplo, Goiás. Quem conhece Goiás? Pouquíssimas e raras pessoas conhecem Goiás, mas conhecem BH, mas não conhecem Goiás, que é do lado. E Goiás tem uma cena incrível e latente cultural, né? Se for pensar em cinema, tem um cinema etnográfico, antropológico, experimental, riquíssimo, né? Uma terra vermelha reluzente, pessoas com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Que eu acho que é uma das grandes também atitudes brasileiras, né? Não só achar jeito na sua gambiarra de fazer as coisas acontecerem, mas é justamente ter essa persistência e essa esperança muito grande, né? Em fazer as coisas acontecerem de uma forma que muitas vezes não é perfeita, não é ideal, mas é o que tem. É lidar muito com essa cultura do que tem, do que existe, do que é a matéria-prima que está disponível. Então, o que pode ajudar a fazer esse caminho de volta? Pra gente é a história, é a antropologia, o que pode ajudar a se aproximar desses locais não explorados? Então, Fábio, é interessante, na verdade, tu me perguntar isso, porque quando tu me fala de aproximação, eu lembro de uma coisa que é distância. E uma das coisas mais interessantes que me vem à cabeça é como se iniciou a antropologia na história, que ela, na verdade, era ligada a uma cultura de viajantes. Então existia lá o seu antropólogo no seu gabinete para entender o sujeito dentro dos seus lugares,
E vinham esses mercadores, esses viajantes, né, com essas histórias e contavam e relatavam essas histórias. Hoje a gente vive uma cultura que ainda organiza o estudo de pesquisa, mesmo pensando pesquisa, consumo, cultura dentro de um país continente, ligado a um campo concentrado de cidades praticamente repetitivas. Então a gente vem com um cenário de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, BH e Recife. Raramente a gente faz alguma coisa ligada ao Pará, ligada a Brasília, ligada a Florianópolis, né? Eu morei 17 anos em Florianópolis e fiz 2 pesquisas em Florianópolis, né? E enquanto em outros eu fiz mais de 10. Então pensando que como que é essa relação de canal, né? E quais são as cidades que participam dessa cultura de pesquisa, eu penso que a gente justamente tem que se apropriar e fazer o que a antropologia fez, né? Dado o seu momento, que um antropólogo que se chama Malinowski pensou o seguinte: não vamos sair dessa cultura de gabinete, eu quero ver as coisas como elas são realmente. Eu quero entender além do que essa pessoa está me relatando, porque todo mundo que conta traz mais um ponto naquilo que conta, né? E aí foi para as Ilhas Framboyane, na Austrália, né? Isso em 1914, se não me engano, acho que ficou até 1918. E ele, o que ele fez nesse movimento? Até tem uma história engraçada, porque ele tinha 2 relatos, 2 diários de campo. Um que era o relato do antropólogo, todo certinho, que organizava toda essa cultura do tempo, né, e das pessoas, e seus discursos, e outro das sensações da verdade, as sensações que eram ligadas ao cheiro, ao desejo, aos movimentos de impulso. E aí depois que ele morreu, até a mulher dele tem essa história engraçada, porque a mulher dele quis vender esse diário, tá aqui a verdade da antropologia. E eu acho que pensando nessa distância do que era a antropologia antes e trazendo para essa questão contemporânea, eu acho que a gente tem que sair desse movimento de gabinete, que é entender a história de um lugar que a gente já conhece, um lugar que é relatado pelas mesmas pessoas. Não que a gente não tenha que continuar fazendo pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, que é maravilhoso, uma cultura multi, assim, e de raiz viva, né? Porto Alegre, que é uma cidade riquíssima e politicamente mega engajada, que tem uma ligação com Recife, assim, que corta o Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem que olhar além desse desenvolvimento de prática repetitiva, que é essa ideia de gabinete, e sair justamente e fazer outro tipo de invasão de cenário, né? Invadir novos espaços, criar novos olhares, né? Que sejam muito mais participativos dessa diversidade. E com isso relatar um Brasil e trazer uma história que é uma história muito mais particular, ligado a esse fenômeno que está muito mais estabelecido pelo local, que é o global ligado ao local, ao que é regionalista, ao que traz esse princípio particular desses significados, né? Então a busca é muito mais por um sentido ligado a questões de tempo e a questões de conhecimento. E pensando nisso, a gente traz novas cidades como símbolo do Brasil, ou como novas cidades, né, sendo, na verdade, incorporadas nesse circuito de pesquisa. E isso que hoje a gente está vivendo e fazendo parte dentro do Oxigênio e convidando todas as outras pessoas também para poder estar pensando também diferente. Essa eu acho que é a grande descoberta. É o fenômeno das perguntas sobre o outro. Exatamente. É o fenômeno das perguntas sobre o outro. Além de um gabinete, né, de tempo ligado à antropologia. Porque quando tu me fala de cultura de proximidade, logo eu penso nessa cultura distante, né? E também, e me vem muito forte essa questão da própria globalização, que trouxe essa sensação de proximidade, né?
mas que é próximo dentro de uma cultura digital, que também a gente não desassocia do nosso dia a dia, mas existe uma cultura que é a cultura do corpo a corpo, da cultura justamente das pessoas estarem identificando a partir da observação do local. E é dentro dessa perspectiva que a Oxigênio busca. E que eu, como pesquisadora e analista cultural, não só de ambientes e de pessoas, incorporo como estratégia para as marcas, para o cinema e para as corporações.